A gente fala agora sobre sobre Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Ele afirmou que havia um plano para assassiná-lo como queima de arquivo na tentativa de incriminar o presidente Jair Bolsonaro. Queiroz, que foi preso já, né? Ele é acusado de ser o operador de um esquema de rachadinha no gabinete do agora senador Flávio Bolsonaro. Em junho do ano passado, Queiroz foi preso em uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal e ele estava num imóvel em Atibaia, no interior de São Paulo, e que pertence a Frederic Wassef, que é advogado e amigo íntimo da família Bolsonaro. Bom, ontem ele deu uma entrevista ao SBT e Queiroz relatou ter sido alvo de ameaças de morte e afirmou que o Wassef o protegeu. Meu tratamento inicial foi, como eu te disse no início, teve que ser às pressas, o câncer maligno, e foi na capital. E eu, dando procedimento, eu pagava a diária de hotel ali, era coisa muito cara. E graças a esses contatos do meu advogado com o advogado do presidente, sobre a minha ameaça de morte, que o pessoal queria me matar, tem que ficar bem enfatizado disso, que eu ia ser queima de arquivo para cair na conta do presidente, como aconteceu com o capitão Adriano, que aquilo ali foi para jogar na conta do presidente, aquilo ali não foi auto de resistência da polícia, aquilo ali foi execução. Eu trabalhei com ele, eu sei que se ele tivesse armado ali, ele matava uns 10. Ele é muito bom no que fazia, um excelente policial. E por indicação um dos meus médicos lá, que a Bragança Polícia é top em medicina. E eu tinha que fazer outros tratamentos de próstatas, que afetou minhas próstatas. E fui encaminhado para lá e o doutor Assef cedeu o escritório dele para eu ficar cuidando da minha saúde e protegendo a minha vida. E sou muito grato a essa pessoa. Mas o senhor era amigo dele? Não. Como eu te disse no início, queriam me matar no Rio de Janeiro e eu não podia fazer o meu tratamento, continuar meu tratamento no Rio de Janeiro, essas coisas todas, através de uma pessoa, um advogado meu, que foi feito esse contato. Tá, mas se ele não te conhecia, por que ele cedeu o escritório dele para o senhor? Ele é o presidente, ele é o advogado do presidente da República. Já pensou em fazer essa covardia comigo e jogar a culpa no Jair Bolsonaro? Ele protegeu o presidente, graças a Deus protegeu a mim, que eu sou pilar da minha família, e protegeu a minha família consequentemente. E se Deus quiser, eu vou provar a minha inocência e o meu sonho é voltar a ter a amizade com o presidente da República. Bom, para quem quiser acompanhar essa entrevista na íntegra, ela está lá no site do SBT. Mas eu queria trazer aqui a Juliana Dalpiva, que acompanha o caso da rachadinha, que acompanha o caso Queiroz há tanto tempo, nossa colunista aqui do UOL, já está comigo ao vivo, está em Brasília hoje. Olá, Juliana, bom dia. Bom dia, Fabiola. Me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo direitinho. Me fala, qual foi a repercussão dessa entrevista do Queiroz, hein? Nossa, Fabiola, eu estava na Câmara quando chegou o teaser da entrevista nas redes sociais e estava com algumas pessoas da base aliada do presidente. Conversando sobre, inclusive, né, enfim, a decisão sobre a filiação no PL na semana que vem. E para o grupo ali, né, da base, caiu como uma grande surpresa, assim, sabe? Todo mundo se questionando, assim, mas por que agora? Por que ele vem à tona, né? O que se ganha com isso? Avaliando mal, né? Olhando aquilo como um problema nesse momento. Ser colocado, né? Ele que... o processo, nesse momento, teve a decisão no STJ de anular as provas, então era um momento avaliado como positivo para o senador Flávio Bolsonaro. Então, não se queria mexer nesse assunto, essa era um pouco a avaliação. E aí essa entrevista, que é cheia de buracos da parte do Queiroz, ele não explica várias coisas, ele fala que tudo é falso e não explica concretamente as coisas, então deixa, sabe, Fabiola, essa sensação de problema, né, de que esse problema volta à tona. E é um pouco também o que a gente já falou aqui algumas vezes, essa história e esse personagem, ele é um dos protagonistas dessa história, ele nunca vai abandonar, ela nunca vai deixar, porque ela fala muito sobre a vida do presidente, então ela sempre volta à tona, né?
E aí me chama a atenção alguns aspectos dessa história do trecho que você mostrou agora, da entrevista, em que ele fala sobre a ameaça de morte. Essa ameaça de morte, Fabiola, da maneira como ele relata, ele saiu do Rio de Janeiro, foi se tratar em São Paulo, porque ele não e se alguém olhar a entrevista inteira vai ver que ele fala isso, que ele não podia se tratar no Rio de Janeiro porque ele corria risco. Isso, em esses 3 anos da investigação, isso nunca foi relatado formalmente. Queiroz nunca registrou boletim de ocorrência de ameaça, nunca comunicou ao Ministério Público que estava correndo risco. Então, assim, não existe nada, nenhum lastro para versão de que ele foi para lá por causa de uma ameaça. Mas uma outra coisa chama atenção. Essa versão de que ele foi para lá porque corria risco de vida também é a versão que o advogado Frederic Wassef apresentou logo em seguida a descoberta da prisão do Queiroz no sítio dele lá em Atibaia, em junho do ano passado. Então, Fabiola, parece que se combinou esse discurso, sabe? É um discurso muito parecido e ninguém estava ali cobrando do Queiroz essa explicação nesse momento. O Queiroz vem à tona para dar essa entrevista. Uma leitura que também apareceu ali dentro do Congresso, um pouco, e também por alguns apoiadores do presidente com quem eu conversei, pessoas ali do entorno, desde ontem à noite, também se avalia que esse momento dessa entrevista, ele vir falar sobre o assunto, tem a ver com uma cobrança de atenção, um recado, e também com os planos eleitorais, que ele já falou por aí que ele quer ser candidato, inclusive confirmou isso para mim, a gente publicou na minha coluna anteriormente. Então, ele está querendo tratar do assunto como se ele pudesse repaginar, sabe, a história. Só que aí ele começa a falar que é fraude, que isso é falso. Ele não conta, né, da onde é que veio 174 mil reais em espécie que foram usados para pagar o Hospital Albert Einstein. Ele fala, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, ele diz que ele diz que não conhece o advogado Frederic Wassef, que o contato foi feito por um advogado dele. Aí, em determinado momento, a repórter do SBT insiste, e aí ele fala assim, nunca vi o Fred. Fred é a maneira como as pessoas mais próximas ali, que têm um contato com o Frederic Wassef, se referem a ele. Chamam ele de Dr. Fred. Em determinado momento existe uma mensagem, inclusive, da Márcia, um áudio, a gente publicou no podcast, né, A Vida Secreta de Jair, da Márcia fazendo referência ao Dr. Fred e chamando ele de anjo. E no momento em que o Queiroz estava indo na casa do Frederic Wassef, no apartamento dele, em São Paulo, isso em novembro de 2019, durante o julgamento do COAF, que era importante para eles. Eles queriam anular os relatórios do COAF, querem até hoje, tem um recurso no Supremo até hoje, do Frederic Wassef, tentando anular os relatórios que deram abertura dessa investigação e onde começa tudo. Então, assim, tem vários, eu podia entrar aqui em vários detalhes, Fabíola, não sei como estamos de tempo, mas, assim, ele diz que isso nunca existiu, questionado sobre a rachadinha, mas ele não fala sobre o depoimento até de uma filha de um amigo dele que constou como assessora do Flávio e que admitiu que devolveu 160 mil reais em espécie na mão dele ao longo de 2 anos, pelo menos, no gabinete do Flávio. Então, tem vários aspectos, assim, ele fala que... Não, e ele, quando você falou sobre o anjo, só é importante também dizer, né, Ju, porque ela pergunta para ele quem era o anjo, e aí ele fala que era um Daniel, que é o empresário lá de Atibaia. Ele nega que o anjo seja o Frederic Wassef, que na verdade é o que dá a entender em tudo, né, Ju? Assim, é uma mínima checagem nos celulares ali. Eu conheço bastante desse conteúdo por causa das investigações. É muito simples e fácil de entender
que não tem nada a ver com Daniel. Ele pode eventualmente ter chamado esse Daniel de anjo? Pode, mas nas mensagens que estavam nos celulares apreendidos pelo Ministério Público durante a investigação, essa referência ao Frederico Wassef, ela é bastante evidente, bastante clara, inclusive pela própria mulher do Queiroz, que cita Dr. Fred e o anjo, no momento em que eles estão, o próprio Queiroz está contando para ela que está indo na casa e Fabiola, também tem dados de geolocalização dentro desses celulares, não é nem só as mensagens. Em determinado momento, o filho do Queiroz está com o Queiroz dentro de um apartamento do Frederico Wassef e ele envia uma foto, e o envio dessa foto gera uma localização do momento em que ela foi enviada. Então, os celulares permitem esse registro dessa informação. Então, você consegue saber onde ela foi enviada. Ela foi enviada de dentro daquele apartamento. Sabe? Assim, dizer que tudo é falso, dizer que teve fraude processual, não resume e nem explica muitos detalhes dessa questão. Ele não falou durante essa entrevista, em nenhum momento, sobre os 2 milhões de reais que ele recebeu de 12 assessores dentro da própria conta bancária dele. Ele não falou em nenhum momento sobre isso. Então, essa entrevista, assim, ainda vamos saber mais sobre ela ao longo do dia aqui. Tem muita gente analisando, mas ela foi entendida como o Queiroz chamando atenção, querendo enviar recados. Há pouco tempo, lembra, Fabiola, a gente falou sobre uma postagem que ele fez no Facebook dele, reclamando a atenção de outros amigos que são assessores do presidente Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, e que ele chegou a escrever alguma coisa como: a minha metralhadora está cheia de balas. E ontem ele falou sobre isso nessa entrevista, que ele se sentia abandonado. Sim. Então, a primeira leitura que veio de algumas pessoas conhecidas é que faz parte desse cenário em que ele se sente abandonado, quer chamar atenção e está também olhando para esse cenário da eleição do ano que vem. Juliana Dalpiva, obrigada pela análise aqui. Achei importante te chamar para falar sobre essa entrevista, para a gente relembrar o caso Queiroz, que segue aí, precisa ser investigado tudo isso. Um beijo para você, bom trabalho aí em Brasília. Um beijo para você e até a próxima. Até a próxima.